Estudo bíblico. Sabedoria nas escolhas da vida. O temor do Senhor no livro de Provérbios. Lição 12. Equilíbrio no mundo desequilibrado. Texto base, Provérbios, capítulo 22. O objetivo desta lição é apresentar a importância de manter o equilíbrio físico, mental e espiritual numa sociedade imersa no desequilíbrio. As reflexões da aula de hoje estão inseridas nos capítulos 22 ao 24, divididos em 30 grupos ou sessões, cujo objetivo é trazer conhecimento e bons conselhos para uma vida equilibrada. Apresentam assuntos como se comportar na sociedade, relacionamentos, moderação e finanças. E ainda o modo de tratar os pais, as crianças e os pobres. Positivamente, exalta a dedicação ao trabalho, a sabedoria, a firmeza nas crises e a ajuda oferecida aos que estão em perigo de morte. Uma vida equilibrada numa sociedade em desequilíbrio. Vamos lá? Primeira reflexão: pessoas e sociedade em desequilíbrio. O dicionário define desequilíbrio como a ação ou efeito de desequilibrar, ato de se desequilibrar, que não possui equilíbrio, que tende a ser instável, instabilidade. É a pessoa sem proporção, desprovido de harmonia. Do ponto de vista psiquiátrico, não possui nem demonstra um equilíbrio mental, sendo excessivamente emotivo. O homem moderno perdeu a medida da própria existência, vivendo de modo extremo e em desacordo com Deus, consigo mesmo e com o outro, gerando doença física, complicação psíquica, mental e espiritual. Há disparidade ético e moral em todos os sentidos. As pessoas trabalham demais ou ficam em casa esperando o pão descer do céu. Dedique-se ao trabalho, pois dele vem o teu sustento, mas sem se esquecer de que a subsistência vem do Senhor. A vida é mais do que trabalhar, mas também não é ficar deitado, se espreguiçando o dia inteiro. O equilíbrio entre o trabalho e o descanso ajuda as pessoas a terem fôlego e continuarem a jornada da vida e assim criarem estratégias para evitar a síndrome de burnout, o superaquecimento do eu. Sendo assim, mantenha a vida em equilíbrio entre o trabalho e o tempo para a família. E as amizades? O que dizer? Provérbios nos alerta: não faça amizades com pessoas grosseiras e violentas. A razão? Você poderá pegar os seus maus costumes. Boa amizade dá ânimo para viver. As suas amizades estão fazendo bem ou mal? Uma vida em equilíbrio requer companhias sábias e maduras que nos ajudem a viver melhor. Usufrua do que é seu e seja grato ao Senhor. Respeite o espaço do outro. Não use de fraude, prejudicando as outras pessoas por causa de mais 1, 2 ou 1000 metros de terra. Ao que parece, alguém queria levar vantagem usurpando o direito da outra pessoa, sob o pretexto de que ninguém sabia. Mesmo que outras pessoas não vejam, o sábio afirma que Deus vê e protege o direito dos órfãos. Isso é bom e saudável.
Segunda reflexão: ouça as palavras do sábio. O texto de Provérbios, capítulo 22, introduz a sessão como o chamado a ouvir e prestar atenção às palavras dos sábios, seguida de várias exortações. São admoestações que apontam para o que é verdadeiramente confiar no Senhor. A vida, na perspectiva do sábio, deve ser comedida, prudente, moderada, sóbria e cautelosa. E isso advém do aplicar ao coração as palavras dos sábios. É pensar com cuidado, um exercício da razão e não da emoção. Pensar antes de agir. O homem que aplica o coração ao ensino das leis do Senhor exerce a reflexão, que é o ato de lembrar e recitar o que aprendeu, e assim usá-la nas tomadas de decisões. Aquilo que guardo e interiorizo, eu faço. A lei de Deus renova as forças, alegram e iluminam a mente. Neste contexto, o salmista declara: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos, capítulo 19. Ou seja, que a minha vida seja uma exaltação ao teu nome. O homem que confia em Deus é cuidadoso, executa muito bem as tarefas que lhe são confiadas. É perito na obra que faz, ou seja, é rápido e não vagaroso nas tarefas, porque construiu caminhos na aprendizagem do seu trabalho e não atalhos. Não é apenas trabalhar, é ser o melhor onde Deus o colocou. O zelo no trabalho o conduzirá à presença dos reis. Seria uma espécie de promoção no trabalho? Talvez. Mas a orientação do sábio é para que você exerça o autocontrole ao chegar no ápice de suas conquistas. O nosso coração é do Senhor. A nossa herança é o Senhor, e não os bens efêmeros deste mundo. Ouça as palavras dos sábios e eduque a nova geração para que seja sensata e equilibrada na disciplina do Senhor. Ensine as palavras de sabedoria que podem salvar a criança da morte, trazendo o equilíbrio necessário para a vida. A ênfase é ensinar limites importantes e necessários para a sobrevivência psíquica e mental de uma geração que não sabe lidar com os desapontamentos da vida. Terceira reflexão: equilíbrio nas adversidades. Nós precisamos de um equilíbrio entre o tempo que passamos sozinhos e o tempo que passamos com os outros. O excesso de um ou outro causa estragos. Nós precisamos de um equilíbrio entre o trabalho e a diversão. O excesso de um ou outro é desagradável e pouco saudável. Estamos sempre nos extremos. Nessa sessão, daremos uma atenção especial às adversidades. A questão não é se teremos tribulações, mas o que fazer nas adversidades. A palavra do sábio é: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou, quem é fraco numa crise é realmente fraco. A perspectiva do verso 10 é de encorajamento, força e esperança quando somos confinados e encurralados pelos problemas. É não ceder mentalmente ao desespero
e lutar ferozmente contra os pensamentos negativos e no poder da fé sobreviver. Ou seja, quando você esmorece, o teu vigor afunda. Um varão sábio é forte. É corajoso, bravo, audacioso, sólido, duro. Ele é determinado e não desiste diante das tempestades. É firme nas suas convicções e não se desvia do caminho dos justos por causa dos perversos. A sua casa, símbolo de habitação, foi firmada sobre a rocha da sabedoria. A maior força do mundo não são os músculos, mas a sabedoria e o conhecimento, pois sendo sábio, ao aplicar o coração na lei do Senhor, os nossos celeiros se fartarão. As câmaras no texto dizem respeito à parte mais interna ou interior. Pode ser o quarto da nossa casa, mas também o nosso interior, que, fragilizados pela vida, encontra força e vigor na sabedoria e no conhecimento de Deus para a superação. A sabedoria não frustra a esperança. Finalizando, agora vamos concluir o estudo de hoje. Conclui-se que tanto as pessoas quanto a sociedade necessitam de equilíbrio para uma vida saudável. Os extremos são perigosos. É saudável manter o equilíbrio entre o trabalho, descanso e nas amizades que trazem saúde. Respeitar o que é do outro e não cometer injustiças são atos de sabedoria e estabilidade emocional. A vida em equilíbrio exige que ouçamos as palavras dos sábios. A confiança em Deus se manifesta em atitudes que glorificam o seu nome, sendo forte e determinado nas provações. Para pensar e agir. Primeiro, de que modo o conhecimento e a sabedoria podem nos ajudar a sermos pessoas equilibradas em nossa sociedade? Segundo, você tem ouvido as palavras dos sábios? Terceiro, você tem enfrentado as adversidades da vida com coragem ou medo? Esperamos que este estudo lhe ajude a compreender ainda mais a respeito da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.